Olá pessoal, futuros desenvolvedores, tudo bem? Eu passei na nossa aula de algoritmos, né, fundamentos lá, na nossa trilha de fundamentos, eu passei uma lista de exercícios, alguns desafios para que os alunos fizessem, praticassem, para aprender um pouco de lógica, né? E uma aluna me mandou uma dúvida, ela estava com uma dúvida de um determinado exercício. Eu vou abrir qual é o exercício aqui para vocês verem. O exercício que a aluna teve dúvida foi o desafio número 31, que é crie um jogo Jokenpô, que é o pedra, papel e tesoura. Então nós vamos desenvolver esse programa aqui passo a passo para vocês entenderem, e é um bom exercício para a prática de lógica, entender um pouco da lógica e como colocar isso como um programa. Então vamos lá, a primeira coisa, vamos entender a regra do jogo, né? Então o que é o jogo Jokenpô? Também chamado como pedra, papel e tesoura. Ele segue regras simples para determinar o vencedor entre duas escolhas feitas pelos jogadores. Então aqui estão as regras, né? Pedra versus tesoura. A pedra vence, porque a pedra quebra a tesoura. Tesoura versus papel. A tesoura vence o papel, porque a tesoura corta o papel. Papel versus pedra. O papel vence a pedra, porque o papel envolve a pedra. Agora, se ambos os jogadores escolherem a mesma opção, pedra versus pedra, papel versus papel, vai ser empate, né? Então, resumindo, a pedra vence a tesoura vence o papel e o papel vence a pedra. Então, como que a gente vai fazer um programinha simples aí em Visual em Portugal, para que a gente consiga fazer essa regra do jogo? Então, vamos lá. Vamos imaginar, a primeira coisa que vamos fazer, nós vamos colocar aqui, só um minuto, nós vamos colocar aqui um código para cada opção, né? Então vamos falar que a pedra, vou colocar aqui do lado. Então, o número 1 vai ser opção para pedra, o número 2 vai ser opção para papel e o número 3 opção para tesoura, ok? Então nós vamos fazer um programinha simples onde o usuário, vão ser dois jogadores, dois usuários, eles vão escolher a opção e de acordo com a escolha de cada um, nós vamos ver quem ganhou esse jogo, tá? Então vamos lá agora, vamos agora para o nosso Visual. Bom, vamos lá, deixa eu ver se eu aumentar a tela aqui, fica um pouco melhor para a gente ver. Fica melhor assim, né, pessoal? Então vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um nome para esse programa, tá? Então eu vou chamar ele de Jokenpô 2 jogadores, tá? Beleza. Então, como que eu começo a analisar o programa? Eu vou ter eu tenho que analisar duas coisas. Quem é o ganhador? Eu tenho que avaliar a opção 1 e a opção 2. Então são duas opções. Então eu preciso ver qual opção cada jogador vai escolher. Eu vou começar criando duas variáveis aqui. Vou chamar essa variável de escolha do jogador 1 e vou falar escolha do jogador 2. Ok? Então essas escolhas vão ser, lembra as opções que eu tinha falado lá? Deixa eu pegar aqui para a gente não se perder. Peguei aqui as opções. Vou pegar aqui. As opções que o nosso usuário vão ter são essas aqui, 1, 2 ou 3. Então, se é 1, 2 ou 3, que tipo de variável tem que ser? Tem que ser do tipo inteiro, ok? Bom, até aqui tudo bem. Vou deixar comentado aqui, ó. Quando eu ponho dois tracinhos assim, ele fica comentado. E agora eu vou começar o meu programa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pedir vou informar para o meu usuário, jogador 1, para ele escolher a opção. Então vamos lá, eu vou colocar um comentário aqui. Escolha do jogador 1. Pessoal, uma dica: programas bem comentados são mais valorizados, é melhor para a gente. O pessoal gosta mais, os recrutadores gostam mais. Tá, então vamos lá. Vou colocar uma mensagem: jogador 1, escolha a sua opção, tá? Então aqui. Aí eu vou colocar aqui, para eu ganhar tempo aqui, eu tenho para ganhar tempo no programa,
Vou colocar aqui, Ctrl G, então 1, 2 e 3, e vou pedir para ele digitar a escolha. Então ele vai aqui. E qual é o comando que eu uso para pedir para o usuário interagir com a gente? É o leia, certo? E aonde? E eu vou guardar essa informação em algum lugar. Onde eu vou guardar a informação do jogador 1? Eu vou guardar dentro da variável escolha jogador 1. Ok? Então eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, leia escolha jogador 1. Certo? Beleza. Então agora eu vou fazer a mesma coisa para o jogador 2. Até aí tudo bem? Então se é a mesma coisa, eu vou fazer o seguinte, para eu ganhar tempo, eu vou copiar isso aqui. Vou copiar inteiro aqui, né? Vou copiar tudo isso e vou copiar aqui para baixo, só mudando para 2. Ok? Então vamos lá. Jogador 2, escolha essa opção. E aqui também o nome da variável, obviamente eu vou ter que mudar o nome para 2. Ok? Então até esse momento, deixa eu salvar o nosso programinha aqui. Deixa eu ver aqui. Jogador gravando. Ótimo. Tá aqui gravando. Tá. Então vamos lá. Então até aqui eu mostrei para o meu usuário o que eu preciso e pedi para que ele interagisse com as informações. Escolha 1 e escolha 2. Certo? Então vamos rodar o programa só para a gente ver como é que tá por enquanto. Roda o programa. Tá? Deixa eu colocar ele aqui na tela para ficar mais fácil. Tá simples aqui, ó. Jogador 1, escolha a sua opção. 1, 2 ou 3. Beleza, ele escolheu 1. E o jogador 2, escolha essa opção, 1, 2 ou 3, escolheu 2. Por enquanto o programa não fez nada, ele simplesmente executou mostrando e pedindo informações. Agora vem a regra do jogo, que é o que o exercício se propõe, para que você entenda a lógica e coloque a lógica para funcionar. Como que eu transformaria aquela regra do jogo numa lógica de programação? Ok, pessoal? Então, prosseguindo aqui, vamos colocar a primeira lógica da nossa regra do jogo lá, né? Vou colocar aqui Lembra que eu tinha falado que a regra do jogo se as escolhas forem iguais, por exemplo, se o jogador 1 e o jogador 2 escolherem o mesmo objeto, ele vai ter empate? Então, essa é uma condição simples de testar. Então, nós vamos aqui, no nosso programa, colocar se, abre e fecha os parênteses. Eu vou pegar aqui o nome da variável. Se o jogador, o que tiver dentro da variável escolha jogador 1 for igual ao que está na variável do escolha jogador 2, então, vou pôr um fim C aqui, então, se os dois forem iguais, então, isso eu vou mostrar na tela que deu o quê? Deu um empate. Essa aqui é a primeira lógica. Então, a dica que eu dou é você analisar o seu programa, as lógicas que você precisa desenvolver, e ver o que é mais simples e já vai fazendo, tá? E outra dica que eu dou também, pessoal, fez uma lógica, testa. Você tem condição de testar? Vamos testar essa lógica, então. Então vamos lá, nós vamos testar essa lógica aqui agora, para ver se o empate está ok. Vou salvar, ok, e vou executar. Vamos rodar aqui, beleza. O jogador 1 escolheu o número 1 e o jogador 2 também escolheu o número 1. Deu empate, ok? Então, até aqui o nosso programa está ok, certo? Está funcionando direitinho, podemos prosseguir com o nosso exercício. Então essa é a regra mais simples, tá? Se for empate, tá aqui, já está tratado. Se não for empate, nós vamos agora tratar os ganhadores. Então subindo aqui, ó, para a gente recapitular, eu vou colocar a regra do jogo aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, beleza, está aqui. Coloquei aqui. Então tá aqui. Se o jogador o jogador escolheu pedra e o 2 escolheu tesoura, o jogador 1 ganha, ok? Então vamos tratar essa lógica aqui. Então vou começar o programa, vou colocar com uma validação aqui. Se, abre e fecha parênteses, fala assim, se escolha do jogador 1 for igual a pedra, qual é o número da pedra? Pedra é 1. Vou copiar aqui para facilitar. E a escolha do jogador 2 for o que? Tesoura. Tesoura ele perde. Qual é o código da tesoura? Tesoura é 3. Deixa eu ver se o código está aparecendo para vocês aí. Gente, vou fazer de novo aqui para vocês entenderem aqui que ficou oculto ali na tela, né? Então aqui, ó, nós vamos fazer. Eu já tenho o empate. Agora eu vou fazer a vitória
ver se o jogador 1 ganhou. Para eu ver é aquela história, ó. Se pedra vence tesoura. Então, para que isso seja verdadeiro, eu vou começar aqui a nossa validação. C, abre e fecha parênteses. Então, em C, vamos lá. C, eu vou copiar aqui. Escolha do jogador 1. Escolha do jogador 1. É igual a... Qual é a primeira regra lá? Pedra. O que é pedra? Pedra é 1. Então, igual a 1. E... Vou pegar aqui para copiar, para facilitar. E o jogador 2 escolheu o quê? Tesoura. Qual é o código da tesoura? Tesoura é 3. Então, 3. Jogador 2, 3. Escolha do jogador 1 é número 1 e a escolha do jogador 2 é número 3. Então, isso corresponde a pedra versus tesoura. Então, se isso acontecer, quem ganha o jogo é o jogador 1 ganha, jogador 1 venceu. Ok? Então aqui eu recomendo vocês, pessoal, quando fizer essas comparações aqui, ó, então coloca entre parênteses assim, ó, se jogador 1 e escolha jogador 2 é igual a 3, então aí tá vendo que tem um conjunto, outro parênteses aqui, né? Então isso aqui é igual a isso e isso aqui é igual a 3, essa combinação aqui que está entre parênteses, então o jogador 1 venceu, ok? Até aqui tudo bem? Vamos fazer um teste aqui de jogando pedra versus tesouro para ver se dá certo? Vamos lá executar o programa. Então vamos lá, ó. Se o jogador 1 escolheu pedra e o jogador 2 escolheu tesoura, o jogador 1 venceu. Opa, desculpa pessoal, vou rodar de novo porque não estava aparecendo na tela de vocês que eu dei um zoom aqui. Tá, o jogador 1 escolheu pedra e o jogador 2 escolheu tesoura. Com isso, o jogador 1 venceu. Então, a nossa lógica está correta, está funcionando direitinho. Beleza, vamos prosseguir. Então, a primeira condição nós já fizemos. Então, vou pôr um ok aqui. Isso aqui já está ok. Agora, vamos fazer a segunda, né? Então, se o jogador 1 escolheu tesoura e o jogador 2 escolheu papel, o jogador 1 ganha também. Então, eu vou colocar mais uma lógica aqui. Deixa eu posicionar o programa para vocês verem eu digitando aqui. Então, agora eu vou falar. Essa condição é para o jogador 1 ganhar. Ou outra condição. Qual é a outra condição? Eu vou copiar isso aqui para facilitar, tá, pessoal? Vou copiar. Copiei. E vou colar aqui. Ou a primeira condição ou a segunda. E qual é a segunda condição? A segunda condição é, vamos voltar lá em cima, deixa eu ver, eu não me lembro mais, é tesoura 3 versus papel 2. Então, se eu falar que o jogador 1 escolheu tesoura 3 e papel 2, o jogador 1 ganha. Ok? Então, vamos salvar. Vocês viram aqui bem a lógica, né, que eu coloquei, né? Ficou claro para vocês aqui a segunda condição. O jogador 1 escolheu 3 e o jogador 2 escolheu 2. Se isso acontecer, quem ganhou o jogo vai ser o jogador número 1. Tá? Beleza. Então, eu vou salvar e vou executar para a gente ver se está tudo bem. Então, executar. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Então, eu vou testar a segunda condição aqui, tá? O jogador 1 vai escolher 3, tesoura. E o jogador 2 vai escolher papel 2. O jogador 1 venceu. Ok? Até aqui tudo bem. Então, nosso empate, duas regras já estão validadas. Então, aqui também está ok. E vamos fazer a terceira agora, que é papel 2 versus pedra, que é 1. Então, eu vou voltar aqui. Vou colocar um outro ou. Então, eu vou pegar aqui essas condição completa para ganhar tempo. Espera aí, vocês não estão vendo aí na tela. Deixa eu posicionar melhor para vocês verem. Aqui eu estou copiando de novo a condição. Coloquei outro ou aqui. E vou colar aqui. Então eu vou dizer que o jogador que escolher a opção... O jogador 1 escolheu a opção 2. E o jogador 1 escolheu a opção 1. É isso mesmo? 2 e 1. O que é 2 e 1 mesmo? 2 é... Vamos lá ver se a regra está certa. 2 e 1. Papel e pedra. 2 e 1, perfeito, é isso mesmo. Então, nós colocamos aqui mais uma
Sim, tá. Mais uma condicional para que seja o jogador 1 seja o ganhador, que vença o jogo. Então tá. Essa é a primeira condição, ou a segunda condição, ou a terceira condição. São 3 condições para que o jogador 1 ganhe. Vamos testar agora de novo a terceira condição, que falta é a última para a gente testar. Vou salvar o meu programa, ok? E vou executar, rodando o algoritmo. Então eu vou falar que o jogador 1 escolheu papel, que é 2, e escolheu pedra, que é 1. O jogador 1 venceu. Então a nossa lógica para vencer o jogador 1 já está pronta. Então nós vamos... Opa, deixa eu rodar aqui de novo. Perdão, pessoal, mais uma vez aqui eu rodei, esqueci de mostrar aqui para vocês. Vamos lá de novo. Então eu vou falar aqui que o jogador 1 escolheu papel, número 2, e pedra, número 1. Então mostrou aqui que quem ganhou foi o jogador 1. Então a nossa lógica está completa. Nós fizemos tanto o empate, já está ok. Nós já colocamos o jogador 1. Tá bom. Então se aquelas condições aconteceram, o jogador 1 ganhou. Se não for isso, se não, só tem uma resposta. O jogador 2 venceu. Então eu vou dar um Ctrl G aqui para alinhar. Então foi simples. Eu tratei primeiro o jogador 1 e coloquei aqui. Se não for isso, se isso não for verdadeiro, o jogador 2 venceu. Então vamos testar essa condição. Então eu vou falar, vamos lá, salvar. E vamos rodar esse programa. Deixa eu ver aqui, pessoal, que eu falei, ó, tá vendo? Não sei se eu coloquei para vocês, mas eu simplesmente coloquei um senão aqui, senão, escreva, o jogador 2 venceu. Porque se essas condições aqui, nenhuma delas forem verdadeiras, só tem uma condição, o jogador 2 venceu. Por quê? Você já testou empate, não é mais empate. Então veio para cá e deu o jogador 2. Vamos executar agora para ver se está correto. Deixa eu posicionar aqui. Agora eu vou rodar o algoritmo, mostrar para vocês. Agora eu vou fazer a condição diferente aqui, né? Eu vou colocar que o jogador 1 escolheu tesoura, 3, e o jogador 2 escolheu pedra. Quem ganhou? O jogador 2, ok? Então com isso nós fechamos toda a nossa lógica. Opa, de novo, pessoal, de novo. Então tá aqui, ó. O jogador 1 escolheu 3 e o jogador 2 escolheu 1. Então quem ganhou o jogo? O jogador 2 venceu, tá? Então é um exercício de lógica. O que tem de importante nesse exercício? Deixa eu dar um ok aqui que nós terminamos isso aqui. Deixa eu salvar. O que tem de importante para você que está aprendendo programação? Primeiro, você testa o que tem a mais simples, tá? Então empate aqui é a coisa mais simples, né? Nós colocamos aqui. Se a escolha 1 é igual a escolha 2, fechou, deu empate e fim de papo, né? Agora, as outras condições, para que um jogador 1 vença, ele tem que ter essas regras aqui. Ele tem que ser pedra versus tesoura, que é 3. Tem que ser tesoura versus papel, que é 2. E aqui tem que ser 2 e 1. Então aqui, tem que ser a primeira escolha 1 tem que ser 1, e essa aqui tem que ser 3. Quem ganha é o jogador 1. E assim por diante, né? Então, daí nós temos uma condição. Então, eu transformei isso em código. Se a escolha 1 é igual a 1 e a escolha do jogador 2 é igual a 3, é vencedor. Se isso for verdade, é vencedor. Ou, outra opção. Deixa eu posicionar aqui para vocês verem. Se essa opção aqui, isso aqui é igual a 1 e isso aqui é igual a 3, o jogador 1 venceu. Ou, tem outra opção. Escolha do 1 é 3, escolha do 2 é 2. Ou essa e essa. Então, nós temos aqui 3 condições que dão como o jogador 1 venceu. Caso contrário, vai ser o jogador 2 o vencedor do jogo. Então, pessoal, essa é a solução simples daquele exercício, desafio do... Que número que era mesmo? Exercício, desafio número 31, que é cria um jogo, Joaquim Pô, pedra, papel e tesoura, né? Mas vamos lá, vamos recapitular o que eu fiz, né? Então deixa eu mudar aqui. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu fui entender a regra do jogo. Entendi a regra do jogo, eu percebi o quê? Que eu tenho 2 jogadores. Ok? Então você vai fazer um programa, você tem que analisar isso. Tem dois jogadores. E eu percebi também que eles têm
eles têm 3 opções de escolher: pedra, papel e tesoura. Ok? Então eu coloquei um código para cada um delas para facilitar. Porque, imagina, eu poderia pedir para o usuário: escreve a sua opção, pedra, papel. É muita coisa para digitar. Então nós temos que pensar no nosso programa de facilitar para o usuário. Então eu coloquei código. Então eu tenho 2 jogadores que podem escolher uma opção por vez. Ok? Então eu tenho uma opção por jogador. Aí eu preciso guardar isso em algum lugar, e a regra do jogo aqui eu preciso testar. Então quando ele escolher 1 e o outro escolheu 3, quem ganha é o jogador número 1. Então, se eu tenho essa condição, eu vou falar: beleza, o que eu preciso pedir para o meu usuário? Eu preciso pedir para os jogadores quais opções eles escolheram. Então eu vou ter que criar uma variável. Então eu crio uma variável escolha jogador 1 e escolha jogador 2. E que tipo de variável é essa? É do tipo jogador 2. E é do tipo inteiro. Ok? Inteiro. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz no programa. Beleza. Então tá aqui a regra do jogo, quais são as variáveis. Então o meu programa em questão de variáveis é bem simples. Só tem 2 variáveis: escolha jogador 1 e escolha jogador 2. Beleza. Aí as regras do jogo. Então a primeira regra que a gente viu lá é a regra do empate, que é a mais simples, né? Se o que tiver dentro dessa daqui for igual ao que está na variável 2, então se isso aqui é igual a isso, então não tem muito o que falar, deu empate, né? Certo? Se não, deixa eu colocar isso numa outra linha aqui, na outra página, que fica mais fácil para a gente debater, tá? Então, se não, aí nós vamos pensar. Então, essa é a primeira coisa que eu vi. Falou: existe uma lógica simples ali do empate. Então eu criei a lógica simples. Aí, beleza. Se não for empate, ele vai ter o ganhador 1 e o ganhador 2. Então aí eu vou testar agora. Aí eu vou colocar o que o jogador 1 escolheu. Eu vou pegar então sempre assim: jogador 1 e jogador 2. Se o jogador 1 escolheu 1 e, olha, isso aqui é importante, e o jogador 2 escolheu 3 tesoura, é isso? Não? Escolheu 3 tesoura. 3 tesoura. Então, vou pôr um fim C aqui, só pra gente fechar, tá? Então, o jogador 1 venceu. Jogador 1 venceu. Tá? Então, é assim que eu testo. Essa é a primeira condição. Opa, não. Aqui é 3, gente. Vou escrever errado aqui. 3. Ok. Se o jogador que está dentro da variável lá do jogador 1 é 1 e esse aqui é 3, então o jogador não venceu. Isso é uma lógica. O que eu recomendo para vocês, né? Quando você tem lógica e ou, você coloca entre parênteses. Se isso aqui, que está dentro desse parênteses, é igual o que está dentro desse parênteses, então aqui e, entendeu? Então quando é e, as duas tem que ser verdadeiras para essa condição valer, ok? E aí assim foi como eu fiz o programa. Aí eu fiz a segunda condição da regra, depois, então, ele é quando é o jogador 1 vence, quando é isso, ou aí vão ser as outras opções. Aí eu copiaria aqui, o que eu fiz foi isso. Daí eu falei: tá, qual é a outra vez que o jogador 1 é campeão? Que ele ganha o jogo? Quando ele escolheu tesoura, que é 3, e o jogador escolheu papel, que é 2. Então, seria isso aqui: 3 e 2. Ou a última opção do jogo, que é
papel, que é 2 e pedra 1. Então seria 2 e 1. Aí eu tenho que o jogador que ganhou 1. Agora, se nada disso for verdadeiro, senão quem ganhou é o jogador 2. Ok? Então, dessa forma que eu fiz o programa para a gente atender a regra do jogo. Tá? Então é assim que eu fiz para transformar esse jogo num código de programação. Pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado da correção desse exercício e principalmente ter entendido, né, como que a gente entende a lógica, quais as variáveis que são necessárias, como estruturar o programa de uma forma que atenda à condição, né? Então é um exercício aparentemente simples, mas ele traz ali alguns conceitos de programação que são muito importantes, tá? Então por isso que eu gosto de fazer esse tipo de desafio e exercício, porque ajuda bastante. Então vocês viram o programinha simples, né? Eu criei outra versão dele, deixa eu ver se eu mostrar para vocês aqui, que eu fiquei pensando agora como o usuário poderia ver o programa, né? Então eu fiz algumas modificações neles, eu acrescentei mais alguns detalhes, tá? Então eu vou executá-lo para você ver e aí depois eu explico o que eu mudei nesse programa. Eu incrementei alguma coisa aqui que eu achei que isso faria sentido. Ok, vou rodar ele aqui. Então tá aqui o programa, deixa eu abrir aqui para você ver rodando, né? Então o que eu fiz? Eu já coloquei logo de cara a regra do jogo, né? Para que quando quem fosse jogar esse jogo soubesse, essa é a regra do jogo, né? E aí eu mostrei aqui o jogador 1, escolha a opção 1, 2 ou 3, né? Então esse aqui só não tem nada de diferente, só foi uma questão do escreva ali para exibir para o usuário qual é a regra do jogo, né? Aí o usuário escolhe o número 1, aí depois ele muda, ele limpa a tela e mostra para o jogador 2. É como se fosse um jogo, joga o 1, o 2 não vê a escolha do número 1, aí ele vem escolher agora, tá? Então por isso que eu fiz esse limpar a tela para que pudesse ter essa opção. Aí ele escolhe 2 e uma mudança que eu fiz é o seguinte, eu mostrei o resultado, coloquei aqui escrito resultado, coloquei que o jogador 1 escolheu pedra e o jogador escolheu papel. E eu escrevi aqui, né, jogador 2 venceu, trabalhei um pouquinho no visual do programa, porque eu achei que fazia sentido. Agora, o que eu fiz de diferente aqui, né? Você tá vendo aqui que trouxe a palavra papel e a palavra pedra, que foi o que o jogador escolheu. Como eu fiz isso? Né? Então vamos lá. Agora vamos analisar o programa aqui, passo a passo, para entender o que eu fiz de mudança. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, cara, eu quero mostrar não só o número, eu quero mostrar o objeto que ele escolheu. Então eu coloquei o objeto 1 e o objeto 2 e coloquei o tipo caractere. Aí beleza, eu coloquei um comando limpa a tela que o próprio nome está dizendo que ele faz. Aí que deu escreva L, nada demais, eu coloquei as regras do jogo. Depois eu vim aqui e o que ele escolheu, eu fiz uma lógica. Quando ele escolheu a opção, eu testei. Se a opção é 1, eu alimentei o objeto 1 com a palavra pedra. Se não, se a opção for 2 é o papel, caso contrário, tesoura. Então eu fiz um C simples aqui, condicional simples, onde eu guardei na variável objeto que o jogador 1 escolheu. E a mesma coisa eu fiz para o jogador 2. Tá? Então depois que ele informou, eu guardei dentro da variável objeto 2 qual foi o objeto que ele escolheu. Aí dessa forma eu consegui exibir aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Então, dessa forma eu consegui exibir aqui, deixa eu ver se você está vendo a tela, não, deixa eu subir um pouco mais aqui. Eu consigo exibir aqui que o jogador 1 escolheu o objeto 1 versus o jogador 2 escolheu o objeto 2. Tá? Então aí eu achei que ficou mais agradável dessa forma, aí eu só incrementei. Então só para vocês terem uma ideia de como você pode modificar o programa de vocês. Então essa foi uma ideia. Eu vou deixar um link no vídeo aí com esses dois programas para vocês quiserem baixar e quiserem estudar em cima desse código, vai ajudar vocês, tá bom? Mas eu agradeço, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí e vamos lá, bora aprender a programar, seguir executando os exercícios e cada vez mais se desafiando mais e aprendendo mais. Valeu, gente, até a próxima! E se você acha que este conteúdo foi útil, clique em curtir, compartilhe e inscreva-se para receber mais conteúdo assim.